boa tarde. Queria primeiro dar as boas-vindas aqui para vocês e agradecer por terem aceito o convite aos nossos convidados, a Bia Lessa e a Verônica. É uma alegria receber as duas para essa primeira mesa da tarde. Elas são responsáveis pela mais recente adaptação do romance Macunaíma, de Mário de Andrade para os palcos, sob o título de Macunaíma, uma rapsódia musical, com a companhia A Barca dos Corações Partidos. A peça estreou foi em junho? Junho, né? Em junho em Belo Horizonte, depois passou por São Paulo e encerrou a temporada essa semana no Teatro Carlos Gomes, no Rio de Janeiro. Nessa conversa, a Bia e a Verônica vão nos falar um pouco sobre como se deu essa adaptação. Eu e o Christian, que somos organizadores desse seminário, vamos fazer algumas perguntas, mas elas vão conversar entre si. A Verônica também fala bastante, vai fazer bastante perguntas. Deixar os outros falarem. E antes eu queria fazer só uma breve apresentação delas, e eu vou friso que é breve, porque as duas são hiperativas, então é impossível listar tudo que elas já fizeram, então eu vou fazer, por mais longa que seja, é breve. A Bia Lessa começou a sua trajetória como atriz, tendo atuado, por exemplo, na clássica montagem do Macunaíma pelo diretor Antônio Filho, em 81. Trabalhou por 2 anos com Antônio Filho e em 1983 ela fez sua primeira direção com A Terra dos Meninos Pelados, adaptado da obra de Graciliano Ramos. Aliás, o diálogo com a literatura é uma constante na trajetória da Bia, com adaptações de romances variados, como Orlando, da Virginia Woolf, O Homem Sem Qualidades, do Museu, e bem mais recentemente O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, que também encerrou a temporada agora há pouco. Ela também levou ao palco outras obras literárias, como A Cena da Origem, que é das traduções bíblicas do Haroldo de Campos, e As Cartas Portuguesas, da Mariana Alcoforado. No cinema, ainda ficando quanto à relação com a literatura, ela dirigiu o longa-metragem Cré de Mim, juntamente com Dani Roland, a partir de O Eleito, de Thomas Mann, e recentemente está em curso a adaptação cinematográfica do Grande Sertão Veredas, também, que deve estrear quando? Esse ano que vem. Ano que vem. Sim. Bom, paralelamente ao seu trabalho como encenadora, a Bia também foi responsável por várias exposições. Vou citar só algumas, começando por Brasileiro Que Nem Eu, Que Nem Quem, em 1999, na FAB São Paulo. Em seguida, ela criou o Pavilhão do Brasil na Expo 2000 em Hannover. No mesmo ano, realizou em São Paulo, no prédio da Bienal, o módulo barroco da Mostra do Redescobrimento do Brasil. E a Bia também foi responsável pela exposição Grande Sertão Veredas, do Museu da Língua Portuguesa, sobre Guimarães Rosa. Então, tem uma volta em Guimarães Rosa em vários formatos. Em Paraty, ela criou o primeiro Museu Oral Brasileiro, uma obra que lhe rendeu o convite para a realização de outros 3 museus, começando pelo Paço de Frevo, no Recife, em 2014. Mas também o Museu das Revoluções e o Museu do Homem Brasileiro. Passando para a Verônica Stiger, ela é escritora, crítica de arte, curadora, professora universitária na FAAP. O seu livro de estreia, O Trágico e Outras Comédias, que é uma reunião de contos, foi publicado primeiramente em Portugal e depois, no ano seguinte, aqui no Brasil, pelas 7 Letras. Em seus livros... O quê? Não, eu fiquei chocada com isso. Em seus livros, ela explora as diferentes formas literárias, experimentando sempre com a ruptura dos limites entre os gêneros. Por isso, também, os seus textos assumem os mais diversos formatos, contos, poemas, peça teatral, legenda, anúncio publicitário, palestra, etc. E eu queria destacar entre seus títulos, pelo menos um, que é o romance Obsames Viata, que foi ganhador de vários prêmios, entre eles o Machado de Assis, da Fundação Biblioteca Nacional, o Prêmio São Paulo de Literatura para autor estreante acima dos 40, em romance, e Açorianos para a narrativa longa também, e o 3º lugar no Jabuti. Um monte de prêmios. Depois ela ganhou o mesmo Jabuti com o Sul. Desde 2010 ela vem também levando seus textos para fora dos espaços usuais da literatura, em forma de exposições, performances, e não vou entrar em detalhes, aqui eu tinha listado, mas está trabalhando sempre nessa confluência aí, fez uma exposição de literatura dela, mas também ela é curadora de várias exposições, como da Maria Martins, Útero do Mundo, etc. E vem trabalhando com teatro também. Então, no teatro, em 2013, ela assinou a dramaturgia da peça Salta, do coletivo Teatro do Decafone, de São Paulo. Naquele mesmo ano, ela teve textos seus adaptados para o palco pelas companhias Surta e Casca, no espetáculo Extraordinário Cotidiano. E depois pelo Felipe Hirsch também, um texto dentro do espetáculo Puzzle, que foi apresentado em Frankfurt, São Paulo, e depois no Rio. Então, já é um trabalho junto com o teatro já há algum tempo.
Então eu queria passar a palavra aqui para elas, né? A gente vai fazer algumas perguntas. A Bia vai apresentar primeiro algumas imagens, né, do Macunaíma. Então, para começar, eu acho que vocês poderiam falar, a gente viu agora a cena, se perdi. Bom, para começar, vocês poderiam falar um pouco sobre como surgiu a ideia de adaptar o Macunaíma, né, que foi um convite, né, que você recebeu, mas fala um pouco como é que foi que surgiu essa ideia e como é que sai da ideia do convite para colocar em cena, claro. No palco. Eu talvez eu pudesse começar para dizer por que eu chamei a Verônica. Eu fui chamada a fazer o Macunaíma e imediatamente não foi um projeto que me interessou, que eu fiquei assim, completamente encantada, eu não sabia exatamente por onde pegar o Macunaíma. Daí sentei com Verônica e porque já conhecia o trabalho dela, sabia da proximidade do trabalho dela com o trabalho do Eduardo Viveiros e fiquei achando que seria uma boa conversa. E a gente sentou para conversar e Verônica e o Eduardo me falaram duas frases que me fez fazer o Macunaíma, que a primeira era ai que preguiça, que era um ai que preguiça do mundo tal como estamos agora. Isso foi muito revelador para mim, porque eu entendi por onde que eu podia entrar nesse Mário de Andrade, porque eu tinha uma visão, eu trabalhei um pouco com o Antunes, não na concepção, mas numa breve, trabalhei como atriz numa substituição, então não participei do projeto criativo, mas a imagem que eu tinha do Macunaíma, não sou uma intelectual, não sou uma profunda conhecedora do Mário de Andrade, era uma imagem de um Brasil e trazendo algumas questões que eu não sabia exatamente como chegar a elas e como traduzir aquilo para o que deveria ser agora, o nosso discurso desse mundo. Que discurso seria esse? E uma outra coisa que o Eduardo me disse um tempo depois, que a minha primeira ideia, a gente logo pensou num Macunaíma soturno, que fosse um Macunaíma longe das... E ele me disse, a minha primeira imagem era um grande lixo, era um lixo gigante, um lixo que essa questão me aflige,
esse mundo que nós criamos e somos responsáveis por isso, não só no Brasil, mas no mundo, o capitalismo desenfreado, um mundo que não tem, um mundo, não acho nem mais ruim. Hoje em dia eu olho e falo chinfrim, pobre, sem categoria, mesquinho, nhenhenhé. Então, como é que... E ele me disse uma coisa que para mim foi muito impactante, que falou: Bia, não é nem mais o lixão, é a monocultura, é o fim da diversidade, porque no próprio lixo você tem uma infinidade de possibilidades. O lixo é uma riqueza imensa. E quando o Eduardo me disse isso foi muito profundo para mim. E daí eu comecei, daí acho que era bom passar para a Verônica. Não, mas estava tão bem, eu continuaria ouvindo uma boa, né? Mas veio então eu começo lá do início, né? Veio o convite pela Bia, né? O convite para mim para fazer a adaptação, e foi uma alegria imensa, né? Um dia me perguntaram: mas você já tinha trabalhado com a Bia? E eu lembrei do Beijo no Asfalto que a gente fez na clipe. E aí eu disse: eu já fui atriz, né? numa apresentação da Bia, e não expliquei muito, porque era tão bom dizer isso, né? Eu disse: não, eu já fui atriz. Porque foi na Flip em 2007, o homenageado era o Nelson Rodrigues, e aí a Bia foi chamada para fazer uma leitura da peça inteira, isso era louco, da peça inteira com escritores, né? E eu era a Dália, né? Então, claro, perdi a graça no momento que explicava como eu fiz a coisa. Mas então, claro, obviamente conhecer o trabalho da Bia, sempre admirei muito, né? E o convite para mim era uma alegria, ainda mais que era uma coisa que já lá em casa, que é uma espécie também de grupo de estudos, né? A gente já vinha discutindo esse Macunaíma, né? A gente já vinha pensando nessa imagem do Macunaíma, porque já era na iminência dos 90 anos do livro, né? Da publicação do livro. Então a gente já vinha pensando nesse Macunaíma. Eu lembro quando eu sentei, lembra a primeira conversa que a gente teve lá no CCDV em São Paulo? A gente se sentou para conversar e eu me lembro que eu olhei, a Bia estava ainda, né? Estava meio titubeando, será que é legal, não sei o quê. Porque eu me lembro que acho que uma grande questão da Bia, que foi uma questão que eu acho que é fundamental e uma questão que perpassou toda essa montagem, que era, você perguntou várias vezes isso, que é: por que fazer o Macunaíma hoje? Né? Então, ou seja, por que recuperar esse texto do Mário de Andrade hoje? Né? E eu me lembro que a primeira coisa que eu disse assim: a gente não pode fazer um Macunaíma, não pegar o lado alegre do Macunaíma, mas pegar o lado soturno, né? que era uma coisa que você já queria fazer, né? Então ali a gente se achou. Né? E soturno por quê? Porque eu sempre chamei a atenção que o pessoal talvez se ligue muito no início do Macunaíma, nas graças que o Macunaíma faz ao longo da peça, ao longo do livro, né? Mas esquecem muitas vezes o final, sobre o qual o Alexandre falou bastante hoje de manhã. Esquecem o final. O que é o final? Ele volta para a aldeia, ele perde toda a família, tá certo que é por conta de coisas que ele mesmo faz, mas uma aldeia que está destruída, né? Então ele chega lá, bateu tango lomano, né? Então, ou seja, ele chega lá, a aldeia está destruída. Então, ou seja, é a pura destruição. Quando ele volta para a floresta não há mais, né? Então, ou seja, e aí que eu dizia, eu acho que é por aí que a gente pode entrar no Macunaíma, né? Então, ou seja, isso tem a ver com nossos tempos, isso tem a ver com o tempo do Mário, né? Que também não é uma coisa que tinha muito a ver com o tempo do Mário, assim, né? Que também já vinha, né? Esse extermínio não é de hoje. Né? Então já tinha a ver com o tempo do Mário e continua a ver com o nosso tempo. Né? E é curioso que quando ele entra em cartaz, ele pega principalmente essa temporada no Rio, já pega sobre esse novo, toda ela, né? Sobre esse novo governo, e com a Amazônia pegando fogo, né? Com os índios perdendo terras, né? Ou tendo muita ameaça de terras, agora sendo assassinados. Né? Outro dia eu vi você postando uma ótima que é o preto do plástico é também o óleo chegando nas praias, né? Porque a gente tem essa destruição do Macunaíma muito recente. Então a gente pensou muito quando a gente falava, né, esse Macunaíma soturno, né, a gente queria fazer esse Macunaíma que ele não é alegre. O Macunaíma do Antunes ele é todo mais claro, né? Até a iluminação ele é mais clara, as roupas é tudo mais claro, né? E esse é o contrário, né? É o Macunaíma soturno. Eu adoro quando chega alguém pra mim e diz assim: eu fui lá ver o Macunaíma, principalmente a gente que viu as duas. E aí diz: eu vi o Macunaíma, mas esse é bem mais soturno, e usa justamente o adjetivo que a gente sempre fala. Tanto queria. E eu disse: pô, é isso mesmo, né? Porque a ideia era essa. E aí vinha a outra grande questão, né? Que é
tá legal, vamos fazer uma Macunaíma Soturno, ótimo, né? Agora a questão é como, né? Como que a gente vai chegar nisso, né? Até porque tem partes que são engraçadas, né? E pra mim, né, o meu desafio pessoal maior era, porque eu tinha que apresentar, eu era a primeira, né, a apresentar o texto, porque a partir dali, né, que começava depois todo o trabalho. Então, qual foi a minha ideia principal, né, que era uma ideia que eu sempre falei para a Bia, que é tentar, e que eu discuti muito no grupo de estudos em casa, que era tentar ser o mais fiel possível ao Mário de Andrade, né, então, ou seja, tentar ser o mais fiel possível ao texto do Mário, né, achar que não precisava acrescentar nada e não precisava atualizar, me parecia. Atualizar no sentido de, sei lá, atualizar a linguagem, claro, atualizar a coisa, né? Então, me parecia que já estava tudo lá. Então, era uma questão de... Então, por exemplo, isso o início, né? Por exemplo, eu pensava assim, quando tem diálogo, é porque são os diálogos que já há no livro. Claro, também depois o outro grande desafio é o que cortar, porque não dava para fazer tudo. Ia ser um espetáculo tipo série da Netflix, né? 5 dias de espetáculo, porque não dá pra botar tudo. Netflix não ia comprar. Mas ia ser assim. Então, assim, o grande desafio era esse, né? Primeiro, o que cortar, porque ele é uma história intrincada, né? Ela é uma história... Porque tem uma história ali por trás, né? Ela tem uma narrativa, né? Ele é um trabalho de ação, né? Então, ou seja... Não é do nada, a graça não é do nada, uma Macunaíma está na floresta, etc e tal, conhece a si, né? Ela perde o filho, ele tem um filho com ela perde o filho e ela desiste de viver, né? E entrega para ele a Muiraquitã, então, ou seja, é um grande amuleto que ele tem, e numa daquelas loucuras do Macunaíma, aquelas perseguições doidas, ele perde a Muiraquitã. E aí que, né, na verdade, toda a ação se desenrola, então a gente não pode perder esse fio de vista, né? Que é por isso que ele vai para São Paulo, para recuperar a Muiraquitã, né? Por que ele faz um monte de loucura no meio do caminho? Porque ele quer dinheiro para ir atrás do gigante que foi para a Europa, etc e tal, né? Então, ou seja, tem um fio que a gente tem que seguir, mas obviamente não dava para ensinar tudo. Então, por um lado, era o que cortar, que a gente teve até aquela reunião lá junto, todo mundo, o que cortar, e outra era, como eu disse para vocês, era tentar, do meu ponto de vista, guardar o diálogo, aquele diálogo que já está, ou, por exemplo, pegar um exemplo que o Alexandre deu de manhã, por exemplo, que eu acho que era perfeito, que foi um que eu usei até, e que que ficou na peça, que é quando ele chega a São Paulo, pega as cunhãs, né, conhece as cunhãs, etc e tal, e ali transformar o que é de uma certa forma uma paráfrase num diálogo, porque aí o narrador conta, né, e aí ela disse, eu perguntei para ela, né, se as máquinas eram deuses, e ela, não, esse negócio de Deus não, esse negócio de Deus não existe. Então, ou seja, transformar isso que é paráfrase, que já está dado, é um diálogo já dado, é discurso indireto, né, transformar em direto. Então essa era, né, um pouco a preocupação. Mas agora eu já falei demais. A gente pode falar o segundo ponto, né? Não sei se vocês querem perguntar. Eu queria. Boa tarde para todo mundo também. Eu queria começar pelo início. Pensando assim, Macunaíma, penso mais que ter só o livro, mas eu penso Macunaíma quase como uma entidade que atravessa diversas obras, né, no Brasil, seja o livro, seja o filme do Joaquim Pedro, a peça do Antunes, que você participou, a escola de samba, a Portela, que fez uma trilha sobre um carnaval sobre Macunaíma. Então, Macunaíma é essa personagem. E a abertura do Macunaíma sempre é muito marcante, né? A abertura do filme é muito marcante, uma cena icônica, que acho que todo mundo aqui deve ter em mente, a cena do Grande Otelo, né? E a introdução também é muito marcante do livro, que está na revista de Antropofagia, aquela abertura, a entrada de Macunaíma. E eu devo dizer que a abertura da peça também eu coloco ela nessa linhagem de aberturas muito, para mim, já icônicas do Macunaíma, do mito dessa personagem. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que foi pensada essa abertura. Achei essa abertura muito impactante, a forma como colocou a fala. Não sei aqui quantas pessoas viram, se alguém já viu a peça ou não. Seria até interessante, não sei se trouxe algum vídeo, as imagens para mostrar, porque é uma abertura muito bonita, que começa com uma fala em alemão, remete ao Coquelin. Começa em tupi. Começa em tupi, mas passa para o alemão. Então, é isso, né? Tupi é
Tupi, alemão-português, e enfim, tem uma índia em Tupi, depois. Então essa abertura ela é muito bonita, ficou muito interessante. Queria saber só como ela foi concebida e qual o diálogo também com esse vídeo. Uma coisa também que o filme tem, principalmente o filme, que tem esse caráter imagético, né? Ele tem um contraponto muito forte já na abertura, né? Ele começa com aqueles signos ufanísticos, né? Mas uma coisa já crítica ao nacionalismo da época e já quebra com o nascimento do Macunaíma, o personagem, já de uma forma muito deslumbrante e cômica também, e fora tem uma quebra ali dos signos que ele está usando. Mas na peça não, né? Na peça eu senti que isso não há essa quebra, mas há uma unidade. E queria aí saber como foi a concepção dessa abertura e os plásticos também, que são muito interessantes. Na realidade, uma das coisas que também me encantaram imensamente no Mário de Andrade é essa ideia, que eu acho deslumbrante, de você criar uma obra a partir de muitos fragmentos. Isso eu acho que é uma coisa absolutamente extraordinária. Isso feito naquela época, eu acho que é uma ideia do conhecimento, que o conhecimento você passa para o outro, e que qualquer coisa que você cria a partir do pensamento do outro, que eu acho que é surpreendente, genial, e para mim isso tinha que estar explícito. Quer dizer, ali é uma obra que é resultado de muitos pensamentos. Aquilo não é uma coisa que nasce de uma ideia, nasce de uma discussão de infinitas ideias. E daí a ideia era assim, né? Começava com o tupi, o peito e a xoxota da Índia, o alemão era a cabeça do ator e o brasileiro era o pé. Então é como se aquele fragmento de 3 pessoas e 3 línguas pudesse formar alguma coisa, mantendo o seu... Então isso para mim era aquilo, era uma única coisa formada por aqueles fragmentos. E a ideia do plástico, na realidade, nasceu dele. Não do plástico exatamente, mas a ideia dessa imensa monocultura. E uma coisa linda que eu acho do Mário, que é o excesso de pessimismo e de otimismo. E eu me sinto muito perto dele nisso, porque eu realmente estou muito pessimista, muito triste, e ao mesmo tempo muito feliz e muito potente. Então, eu me sinto muito assim. E daí a ideia do nascimento era o seguinte: o espetáculo começava com um grande plástico, que você não entendia o que era. Aquele plástico ele ia respirando muito lentamente. Aos poucos ele formava uma coisa que não tinha forma. Dessa não forma nascia o Macunaíma. Quando ele nascia, aquele mesmo coisa matava ele, engolia ele, e ele voltava, e aquilo engolia ele novamente, até que aquilo se transforma numa imensa barriga de uma mãe indígena, e dali saem muitos Macunaímas, brancos, pretos, Então, para mim, era importante logo explicitar na primeira cena do que se tratava. Não se tratava de um elogio ao Brasil, digamos assim, mas se tratava para mim, assim, de reforçar a ideia de uma força vital, mesmo na maior das destruições. A imagem, sei lá, de uma coisa de concreto, um muro de concreto gigante, que você vê uma folhinha verde, e você fala, como é que nasceu aquela planta no meio daquele negócio que não tem nada, no máximo da aridez. Então, dessa potência, do grau da destruição, mas da potência criativa, que eu acho que é louca, revolucionária, e que nasce assim, de sei lá de onde. Então, para mim, o início era isso, e já era, obviamente, uma coisa de dizer, estamos aqui, é disso que a gente está falando, e não tem nada a ver com o que o Joaquim fez, e nada a ver com o que o Antunes fez. Eu achei que tem a solução cênica ali do plástico absorvendo ele de novo, ou seja, me parece que cria um paralelismo muito forte entre o início do Macunaíma, que no Macunaíma mesmo, eu acho que no romance, talvez não esteja tão explícito como está na peça, entre o início e o final. Porque tem uma dificuldade para morrer no Macunaíma, ou seja, ele morre várias vezes, né? Ou seja, as próprias metamorfoses estão ligadas a essa ideia de uma morte, e você com essa solução cênica criou um paralelismo, ou seja, também tem uma dificuldade de nascer, né? Ou seja, ele nasce várias vezes, ele fica naquele processo de, o nascimento é difícil, né? O que
A gente estava falando hoje de manhã nessa dificuldade de lidar com, afinal de contas, o Macunaíma não é um símbolo do Brasil, mas ao mesmo tempo ele não deixa de ser, ou seja, a gente fica brigando o tempo todo conceitualmente para dar conta disso, né? E eu acho que você conseguiu uma solução cênica genial ali para mostrar isso, ou seja, não é como a gente fica falando aqui sobre isso, você mostrou, você vê a dificuldade de nascer, que é um pouco a dificuldade de nascer de tudo, claro. do país, etc. Claro. Da vida nesse Não país, estamos, exatamente. E outro dia foi engraçado, eu fiquei pensando que, apesar de não ter nada com... Porque o Mário acaba dizendo, né, não tem mais não, e essa também para mim é deslumbrante, porque não tem mais não da história infantil, não tem mais não, vai dormir, mas não tem mais não mesmo, não tem mais não, acabou, não tem mais não. E isso é uma fala muito definitiva, que é de fato a hora que você... algo acaba, e algo acaba para sempre. E eu sei, eu sou daquelas que eu sofro infinitamente com as coisas que se perdem mesmo, para nunca mais vai existir. Eu acho trágico, infinitamente trágico, mesmo que nasça outra coisa muito mais extraordinária. Mas essa tragédia... Mas daí eu fiquei achando também que, de alguma forma, o início também é o fim. Acho que nesse espetáculo ele podia começar quase que imediatamente, porque ele ia destruir, acaba nada e fica negócio, e podia ali de novo começar aquele negócio como se fosse daí um pouco lá Guimarães Rosa, que tem o símbolo do infinito. E a sensação que eu tive muito forte é que realmente uma obra que ela é de um grau de atualidade, não por hoje só, mas ela vai ser atual forever, que não tem mesmo, porque são questões muito fundamentais, irresolvíveis, são questões pilares, sem solução, é isso que você fala, a gente quebra a cabeça, e quando você vai ver ali tem um negócio que você não conseguiu resolver. Então, um gênio, né? Um gênio. Pegando isso que você falou, você falou de muitas histórias, né? A gente tem algumas análises aqui, acho que toda parte aqui do grupo é da Letras, então a gente tem uma vasta biografia sobre o Mário e tem algumas análises que se dividem, né, entre um certo formalismo do Haroldo de Campos, mas o que eu vou pegar não é isso exatamente, mas é que algumas análises colocam a perda e a busca pela Muiractã como centro gravitacional da história, e outras análises não, colocam como se fossem várias histórias e nenhuma delas conseguisse centralizar exatamente, embora a perda e a busca pela Muiractã tenham uma centralidade, mas não uma nuclearidade total. Alguns teóricos colocam o trabalho do Mário de pesquisa musical como tendo influenciado ele. Então seria na forma musical, da pesquisa musical em torno das formas populares, a principal forma que ele usou para montar a narrativa. E aqui na peça a música tem um papel predominante também, né? Com o pessoal da barca. Então eu queria saber primeiro isso, se vocês encaram a perda e a busca pela Muiractã como uma coisa central, ou se o Macunaíma, a peça, é uma série de histórias que vão apontando para vários caminhos, e como é essa, vamos dizer, a questão da música, como se deu essa relação com a música deles, que é ótimo, acho que eles são pesquisadores de música também, são super músicos, e enfim, e a questão musical é muito interessante também da peça. Tem grandes momentos da peça que estão ligados com tem um final do primeiro ato, eu acho, né, que eles vão... Sala São Paulo. Aquilo é muito bonito. Sala São Paulo. Explica para quem não viu esse final desse primeiro ato também, que é muito bonito. Tinha foto. Eles estão meio fila ali, né? Todas as cadeiras de rodas, né? Eu acho que é e não é. Para mim, eu acho que o bacana é poder ser e poder não ser. Esse puzzle que eu acho que ele cria, isso que eu acho que é extraordinário. Teve um fato que aconteceu, a gente estava ensaiando há 1 mês e meio. E daí eu passei um corridão, sequência de cenas. Daí deu 1h10. E eu perguntei para a Mália, que trabalhava comigo, falei, que página estamos? Ela falou, na segunda. Porque realmente é uma quantidade de acontecimento, enquanto no Grande Sertão eu tinha imensas reflexões em um acontecimento, lá não, você pega, por exemplo, a grande história assim, é um parágrafo. Ele encontra, ama, apaixona, tem filho e morre. São 2 parágrafos. Então o que eu acho bacana dele, e é onde eu acho que é absolutamente inovador, é porque não tem isso. Ele pode ir para qualquer lugar.
essa coisa de achar São Paulo ali era um quebra-cabeça também, porque também era muito icônico no Antunes, a chegada em São Paulo. E o que seria essa chegada em São Paulo? Então, para mim, enquanto o plástico preto era, de fato, o lugar do coletivo, que apesar de ser um nada, tudo se formava ali, as pessoas todas, os atores, aquilo virava uma grandioca, virava uma pequena, virava anta, tudo virava, era transformado por aquilo. Quando você chega em São Paulo, o plástico, ele vira aquela bolha, que depois a gente mostra ali de novo, mas que já é uma coisa que serve, linda, deslumbrante, bela, com imensa tecnologia, com sabedoria, mas ela já serve a ela não serve mais ao coletivo, ela já é uma coisa do... Deve ser o meu celular. Pode pedir um favor, bota a bolsa pra fora aí do meu será? E é esse... Desculpa, gente. Bruno. E daí, essa questão da chegada a São Paulo, dessa sala de São Paulo, até a gente ficou num determinado momento, acho que eu cheguei a falar. Sim. Eu fiquei com o desejo de acabar o espetáculo ali. Porque era assim, num determinado momento, quando eles falavam que eles iam para São Paulo, entravam todos esses atores arrumados, que até então eles eram muito nus, e nus pelados mesmo, paus, xoxotas. Uma coisa muito... Mas é que não era só pelado, não era pelado com a xoxota bem, era pelado. Daí, uma coisa assim, pelado mesmo. E daí quando chega em São Paulo, a primeira coisa que eles encontram é isso. São os músicos alinhadíssimos, arrumados, sentados no fundo do palco, bem no fundo do palco, lindos, tocando uma música deslumbrante, e aquela música linda vai vindo para frente a 1 por hora e vai afogando eles. Eles são atropelados por esses atores, eles passam por debaixo das cadeiras e aquilo, a Sala São Paulo lá, como se nada tivesse acontecendo, tocando lindo, e acaba o primeiro álbum com uma música belíssima, eles tocando lindamente, e os índios atropelados. E aquilo para mim era um pouco a síntese ali de uma cultura branca também extraordinária, com uma beleza linda, e ao mesmo tempo atropelando sem nem tomar conhecimento que está atropelando. Num determinado momento eu achei que o espetáculo acabava ali, que aquilo era a grande metáfora. Mas daí, conversando com a Verônica, com a Flora Susequinte também, que era uma pessoa que conhece meu trabalho há anos e que eu travo um diálogo, ela falava: Bia, mas daí você não vai enfrentar a questão do enfrentamento com São Paulo. Então, e realmente, faltava aquele outro pedaço. Foi fundamental para a gente ter passado por aquilo, ter entrado naquele outro universo. Mas a Sala São Paulo ali era para mim uma coisa que eu acho que está muito dentro do Mário, que como é que eu vou dizer, não é uma leitura simplista. Não, o branco vai lá e destrói o colonizador, acabou. Não, é isso, mas é também extraordinário, faz coisas incríveis. Então tem essas contradições. E que foram muito difíceis, por exemplo, a cena que ele encontra a poça. Eu ia dizer que como é que vai resolver aquele negócio? Bota a mão do preto fica branco, uma Macunaíma vira branco, o outro... Como é que você resolve isso? Como é que você fala disso hoje em dia? De que jeito? Como? E daí a gente acabou botando lá os evangélicos, glória, glória, e que foi o jeito que a gente conseguiu enfrentar aquela situação. Fala. Muito curioso, né? Porque dá a impressão, assim, eu acho que dá pra gente comparar, mal comparando, tudo que a gente compara, tudo que a gente compara é mal. Comparar é sempre um ato de alguma violência, né? Mas eu fiquei pensando assim, o tipo de atualização das obras que a gente tem, por exemplo, no Teatro de Zé Celso, e o tipo de atualização que tem no Macunaíma, no seu Macunaíma que vocês fizeram, eu acho que tem uma diferença, e que não é de grau. É muito estranho, eu não sei nem se eu consigo ter a descrição precisa do que acontece. Porque o que dá a impressão, vendo o Macunaíma, é que aquilo já está lá. Ou seja, não é uma coisa que vem... Por exemplo, Zé Celso fazendo o Euclides da Cunha, Os Sertões.
Lá para as tantas entra o Silvio Santos. Tudo bem, a gente pode traçar um paralelo, mas tem um choque entre épocas ali que está dado. O que eu achei muito curioso é que esse choque de épocas não aparece no Macunaíma. Ou seja, é como se vocês tivessem pego alguma coisa que já está, uma virtualidade que já estava no texto, e aquela virtualidade que se desdobra em alguma coisa. Ou seja, já tem uma questão religiosa que está lá e que vai aparecer no Evangélico. São Paulo, a Sala São Paulo não estava, não existia na época do Mário. E a gente Mas, também chama de São Paulo. exatamente. É interno. Mas exatamente, como tal. Claro, Mas está ali, ou seja, claro. é quase como se puxasse alguma coisa, ou seja, como, é quase um trabalho de pesquisa, não é de acoplar coisas diferentes, mas é uma pesquisa que vai desdobrando alguma coisa que já está no Mário, né? Isso eu achei muito curioso, ou seja, foi o tipo de leitura que você porque isso é uma coisa que é meio como eu levo as coisas, o que eu gosto. Eu gosto de trabalhar com o que eu não sei. E daí eu gosto de trabalhar que a estética seja resultado daquele conteúdo. Porque realmente eu acho que a gente não pode ser escravo de estética nenhuma, não dá mais, acabou. Não temos mais um movimento coeso, não dá para, por mais genial que seja um Bob Wilson, Tadeu de Canto da Vida, não dá mais para você criar uma estética e ir só aprofundando. Hoje em dia não há mais isso, somos diversos e somos mutáveis, mudamos a cada segundo. Então, quando entra numa obra, eu acho que o que virá vem de dentro do que lá está. Isso aqui para mim é que eu acho que é o que me dá a possibilidade de achar uma coisa que eu ainda não sei o que é. E no caso do Zé, que é um cara extraordinário, eu acho que ele lida com isso que você falou, com esse choque, com essa obviedade. O Zé, ele bota o óbvio acima do óbvio, que é o que é deslumbrante dele. Você vê o Roda Viva dele, ele vai lá, tem o Bolsonaro, tem o outro quê, ele diz explicitamente, ele fala aquilo ali ao quadrado. Então deixa de ser também um teatro só político, com o empobrecimento que teria, talvez, um teatro político, no sentido de dizer explicitamente, é isso só que eu estou dizendo, uma única leitura, mas ele leva isso num outro campo, assim. Eu não sei falar. Não, eu ia só comentar uma coisa, porque eu achei curioso o Eduardo pegar o Zé Celso como exemplo. Eu acho que porque eu participei de alguns ensaios, acompanhei alguns ensaios, né? Então a gente discutiu muito a partir dessas aproximações, né? De umas leituras que a gente fez, etc. Como eu estava dizendo, eu achei curioso que o Eduardo trouxe o Zé Celso, porque eu acabei levando também o Zé Celso para explicar uma parte do Macunaíma que a gente também estava discutindo. Porque chegou uma hora a gente discutiu como é que... Me lembro a gente passando pelo, né, fazer o negócio do branco, etc e tal. Tá, a gente resolveu, vamos fazer, tá resolvido. Aí chegou na parte da macumba, né, e eu me lembro que surgiu também uma discussão, como é que a gente vai fazer essa macumba? Ele tá tratando com uma pessoa que existia, a Tia Seata existia no Rio de Janeiro, todo mundo conhece, etc e tal, né. E aí eu me lembro que a gente comentando, e eu trouxe o Zé Celso, lembra que eu trouxe o Zé Celso? Eu disse assim, vocês têm que pensar que o Mário de Andrade aqui, ele está trabalhando mais ou menos como trabalha o Zé Celso. Né? Da mesma maneira como ele traz o Silvio Santos, etc e tal, o Mário trouxe a Tia Seata, que era uma grande personalidade. Não, ele traz o Manuel Bandeira, traz a rendeira lá de Pernambuco, etc. Né? Então, ou seja, a gente já percebia... Eu estou dizendo isso contando, né, essa discussão que a gente teve no ensaio, que era, ou seja, no Mário já está dado o Zé Celso, né, é como se o Mário operasse em alguns momentos como o próprio Zé Celso, né, que tanto quando o filho do Macunaíma recebe os presentes, são todos de vários lugares e de gente que existia à época do Mário, né, que era conhecida, então, ou seja, ele trabalhava também com jogando, né, com essas personalidades reais, então, ou seja, tinha um pouco também esse trabalho de passar pelos tempos, mas também jogando com esse tempo sem tempo do mito, né? Então é outro lindo também, isso, né? Isso é deslumbrante. É uma outra coisa do Mário que é genial, né? Porque ele não abandona esse tempo sem tempo do mito, né? O Macunaíma, mas ao mesmo tempo ele não é que ele tem uma atualização, né? Mas ele tem ele brinca, exato, ele brinca, ele cita, né? E ele tem essa apropriação total, né? O Alexandre de Manhã trouxe justamente uma passagem que eu adorava
do Mário, que é quando o Raimundo Moraes acusa o Mário de isso daí é plágio, etc. E, tal, e o Mário responde. A resposta do Mário, a gente trouxe, é genial. Copiei sim, e daí, né? E aí ele vai dizendo, achando que eu copiei, só não, copiei todo mundo. E era uma coisa que a gente discutia também, que eu dizia assim, pô, se o Mário operou assim, a gente não precisa também deixar de fingir que não existiu o Antunes ou o filme, pelo contrário. Podemos incorporar. Isso eu ia perguntar para vocês, como é que vocês lidaram com isso? Ou seja, o Macunaíma já é uma proliferação de versões, né? A gente acabou de citar algumas, né? Como é que vocês lidaram com esse repertório, né, que chega? Acho que, assim, do meu ponto de vista, com alegria. Com alegria? Não, com alegria, porque é potente. Então é potente. Então quanto mais coisa... E daí o que era bom disso era porque daí, por exemplo, chega em São Paulo, vai fazer as malocas brancas. Daí tem esqueci o nome dela. Quiroga, uma artista plástica que faz os infláveis, tem o Frank Casaro que faz. Daí tem as encaminhadas, que tece a rede com os cabelos. Daí você lembra do Tunga, das chibóficas de Tunga, lá está o Tunga. Daí tem São Paulo, daí você cria com as caixas os poemas concretos de todos os nossos queridos. Então é como se você pudesse, pela primeira vez, pela própria obra, usar tudo que te cabe. Então é como se o mundo é um grau de alegria e de, quer dizer, eu botei o Danúbio Azul, que é a parte mais importante do Antunes. Depois que ele fez todas as peças dele, acabavam com o Danúbio Azul. Então, o Danúbio Azul lá está, os excessos lá está. Então, o desejo de fazer uma coisa em que diga, os homens pensam, os homens produzem, isso aqui é resultado de todos. Então, isso para mim é uma coisa, eu vejo você falando aqui agora, na hora já dá vontade de ensaiar. Imediatamente dá vontade de chegar e botar na macumba, que olha que besteira, podia ter botado lá sei lá, Beatriz Milhazzi, pedindo as coisas, ou o próprio, né? Podia ter essas personalidades, sei lá, ali dentro. Então, é uma coisa completamente infinita. Agora, acho que talvez fosse bom falar um pouco da música. Você perguntou, me veio esse negócio, que era uma coisa muito... Bom, música, sei lá, a Celine Humberto fazia uma ópera comigo, ela falava, música é você falar com Deus e comer pizza. Eu acho que isso realmente música tem essa escala que é extraordinária, que é da alegria mais profana e terrena e do sublime. Então eu acho que a música é sempre uma coisa muito fundamental. E os meninos, eles vinham muito estruturados, são músicos extraordinários, mas de uma estrutura musical, como é que eu vou dizer, muito acabada. Então, o choro era o choro, o samba era o samba, o frevo era o frevo, e muito, como é que eu vou falar? Com muita facilidade de produção das coisas tais como são. E isso era uma coisa que para mim não cabia dentro daquele espetáculo. Porque para mim eu acho que não dá para ter aquilo é o frevo, tem que ser o frevo, que é o frevo, que também é aquilo, que também é aquele outro. Tem que sempre abrir. Então foi um trabalho, daí eu trouxe o pessoal de Belo Horizonte, do Grivo, que faz uma música contemporânea muito baseada em ruídos e, ao mesmo tempo também uma música que ela não é exatamente eletrônica, ela é também acústica, para dialogar. E vou dizer, foi muito difícil. E ao mesmo tempo muito rico, porque era uma coisa brigando com a outra, porque aquilo que eu acho que era fundamental. Eu falava muito para eles, assim, eles vinham com umas músicas lindas e eu falava, não pode ser bonito assim, não pode ser belo, no sentido não dá. Eu falava para o Alfredo, você tem que ficar mal, Alfredo, tem que trazer mais complexidade. Era muito, e daí aos poucos, e a gente foi, até o último dia a gente foi colocando, tirando música, porque a questão da sonoridade é muito fundamental, não só pela própria ideia do que é música, a palavra, quando a gente fala, ela é música, como é que ela se dá, como é que dialoga, quando é que o som passa por cima da própria palavra, quando a palavra como é que isso se dá. Eu falava muito para eles que, daí na adaptação daquilo para o espetáculo, que eu sempre acho que o homem 10% é o que a gente fala e que a gente é muito as outras coisas. Então que a interpretação podia estar só baseada
ali no texto, o texto era só um pretexto para você construir tudo que vem. Então, e que a gente é obrigado, já que a gente pisa no palco, a contribuir. A gente não pode só fazer aquilo que lá está, como está escrito. Somos obrigados. É uma sina. Se você não tem o que dizer, não suba. Vá para casa, pense mais, porque na hora que você bota o pé no palco, você tem que dizer algo. E algo seu, não é algo... Então, foi bastante complexo. E é uma coisa que a gente foi lidando ao longo, mas foi uma coisa com muita fricção. E que acabou sendo muito bacana para eles, para nós, porque fomos obrigados a lidar com aquilo de um outro jeito. Que a primeira proposta, né, Verônica, era Macunaíma musical. Pessoas cantando, a história cantando, ele ia pra frente e cantava, o outro e eles estavam acostumados àquilo, a fazer aquilo com muita categoria, mas quando eu fui chamada eu falei, não sei, não saberia. Então foi, daí por isso que também convidei a Verônica, pra gente ter uma dupla que pudesse dar uma solidez a essa questão menos pronta, digamos assim, menos pronta. Então, na verdade, a impressão que eu tenho é um rapsódia musical, vocês recuperaram a ideia de rapsódia, né, que o próprio Mário usava, né, não chamava de romance, chamava de uma rapsódia, né, se chamava de uma rapsódia musical, mas é curioso, porque acaba sendo uma espécie de anti-musical, né, se a gente pensar dentro, não está dentro da tradição dos musicais, ou seja, tem uma intermitência da música ali, ou seja, a música vai aparecer de forma fragmentada, eu não sei nem quantas, são 80 músicas, uma coisa assim. Eles falam isso, eu acho que são 80. Nem parece tanto, né? São 80 músicas diferentes ao longo do, pelo menos, né? Porque tem mais os fundos de música, então acho que é capaz de ser mais de 80. Né? E eu acho curioso, sim, porque na verdade, em alguma medida, vocês tensionaram o que é a solução literária, o que é a solução dramatúrgica, o que é a solução musical, o que é a solução cenográfica. Ou seja, é quase como se colocasse uma... Não é uma consonância que busca. É quase como se colocasse uma coisa contra a outra. Né? Cada arte, cada técnica contra a outra. Exatamente. E isso é engraçado porque eu acho que está na obra, mas também é reflexo do que lá aconteceu de fato. Que o que eu acho que é bacana... quando eu começo, o que eu gosto, né, não é que é bacana, é começar do zero, não sabendo absolutamente nada, não sei, entrei ali na sala de ensaio, e as coisas vão se formando pela experiência do que acontece com cada um, como cada um, o que acontece com eu e a Verônica, o que acontece comigo, com você, como é que aquilo se dá, e as coisas vão se criando a partir do concreto, do que de fato é. E o que acontecia lá era muito isso. Também um choque muito grande, porque... Eu gosto de construir com as mãos, eu sou muito artesanal. Então o próprio cenário era feito ali, durante o próprio, às vezes a gente parava para cortar as coisas e montar o figurino, e foi nascendo junto, quer dizer, não é um cenário que chega depois, um figurino que chega depois, quer dizer, as pessoas estão ali, aquilo quando vê está pronto. Quando vê está pronto, quando a vê está apresenta, e vai apresentando logo. Quando vê chegou a hora. Chegou até o limite do tempo. É isso que eu acho interessante, porque não é um processo fechado. Não, isso que é genial. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o texto foi se modificando. Tudo vai se modificando, né? O texto, como eu disse, o texto era só assim, um princípio, né, para começar. Mas, na verdade, é algo que vai... Porque uma coisa, pelo menos do meu ponto de vista, né, a gente faz a adaptação, mas ele não é algo que está parado e que aquilo ali vai ser, sei lá, vai ser seguido tal qual está ali. Pelo contrário, é o primeiro momento em que ele vai para uma outra instância, que é a instância do teatro, né? E aí que começa, né? E aí que começa a partir de todas essas discussões, né? De todos esses choques, né? De todos esses embates. E são choques e embates geniais, que vão alterando as coisas, né? Vão alterando, vão modificando, e aí na conversa a gente vai começando a entender cada vez mais esse texto, né, e percebendo onde que dá para mexer, onde que talvez a gente tenha um problema, ou deixa de ter um problema, e que solução cênica, que isso que é o mais importante, né? O mais importante é o trabalho da Bia, né, que teve soluções cênicas geniais para ali, né, e coisas que vêm depois também. Por exemplo, a sugestão da Bia, que o Christian já chamou a atenção, que tem uma coisa no Mário, que o Alexandre também tinha tocado nesse ponto, que é o trabalhar a língua, a linguagem, né? Então, assim, não só a linguagem, mas a língua, né?
e as várias línguas, né? Então ele já nos traz um estranhamento porque ele usa muitas palavras que vêm do tupi e que não são tão corriqueiras pra gente, né? A gente nem sabe muito bem sobre o que ele está falando e mistura com línguas estrangeiras, né? Então, ou seja, essa a ideia, uma ideia que a Bia disse, vamos trabalhar com essas línguas estrangeiras, né? Então, de repente, entrou o tupi. E então, o início do Macunaíma, o início da peça é o início do livro, são as primeiras frases, né? E que são ditas em 3 línguas diferentes, né? Do tupi, no alemão por que o alemão? Porque, na verdade, que era uma coisa que a gente discutia também, né? Que eu me lembro da gente conversar muito sobre isso, que eu sempre dizia, presta atenção, que o Mário está se voltando ao mito, né? Ele volta ao mito do Macunaíma, né? Mas ele não volta direto, ou seja, ele não foi lá. Ele faz via, de uma certa forma, via literatura, ele faz via Koch-Grünberg, né? E não uma literatura qualquer, uma literatura escrita em alemão, ele lê em alemão. Né? Então isso é genial. Isso é genial. Isso eu acho que também ajuda aquilo que a gente estava falando do Brasil, etc. e tal, porque ele vai voltar a ver o Brasil via Alemanha, via o alemão. Né? Então você tem todo esse jogo muito complexo por trás do Macunaíma. Né? Então, e isso, claro, depois dessas discussões, isso acarreta em outras coisas. Ao ir para a cena, vai acarretar em algumas coisas, tipo entrar o tupi, né? Que é genial, porque entra o tupi sem tradução. Né? Fala o tupi, né? E a pessoa que se vire pelo contexto, né? Porque é evidente. Né? Então entra o tupi, entra o alemão, entra o próprio francês, porque o Macunaíma depois, com o tempo, sabe que a gente foi botando, que eu adorei? Os sotaques brasileiros. O Macunaíma, ele foi mudando, sabe? Uma cena ele fazia gaúcho, uma outra ele fazia paulista, outra ele fazia nordestino. Ele foi passando, a gente ia passando para os lugares e ele foi virando. Quando a gente foi entendendo, isso foi muito divertido. Porque daí ele ia realmente se mesmo... Que era também uma coisa que a gente discutia. Essa metamorfose do Macunaíma, né? Ele não é um personagem que se fixa numa coisa, ele se transforma em várias coisas, se transforma em formiga, se traveste de francesa, né? Ele tem sempre essa metamorfose, morre, nasce, etc. Né? Então, a gente tem essa metamorfose, né, ao longo do... Tanto que, lembra, num momento, bem lá no início, a Bia chegou a pensar, vamos botar vários Macunaímas, né? Tem 3, tem um monte, né? Mas a ideia era, assim, todo mundo virar Macunaíma, ter um papel volúvel. Aí eu acho que vai ser uma... porque daí não fica, porque daí é mais burro, né? Porque não se trata de muito, se trata de um que muda. Exatamente. É muito mais rico. Muito mais rico. Eu queria só, por conta de uma imagem de elaboração de trabalho, Bia, em torno da questão da preguiça, já que você salientou que foi uma fala da Verônica para você, que de certo modo a convoca, né? Então eu vou fazer, claro. Né? Depois do plástico, até talvez fosse interessante para quem não viu a peça, descrever essa coisa do plástico um pouco, porque ele tem um papel, né? Ele é uma lama, uma coisa gosmenta que vai se misturando, e que você trabalha, uma coisa que me chama muita atenção são esses corpos, assim, sempre num limite. Eu acho que os atores terminam muito esgotados, assim, depois daquelas 3 horas, né? E na última meia hora da peça, eu lembro, eu fiquei muito cansado, porque não acabava. Ai, coitado! Mas era pensando neles, né? Assim, porque parecia que ia acabar e não acabava. Não tem um negócio assim? E é como, né? Parece que vai acabar e não termina, parece que vai acabar e não termina. E eles não vão aguentar esse negócio, né? Porque você coloca muito no limite todos eles. E quando eu vi o Grande Sertão, desculpa trazer o Grande Sertão, mas por conta do seu trabalho, eu vi de novo essa coisa dos corpos ali, a cena da trepada, né? Assim, tinha uma senhora do meu lado que ela fez assim. E foi engraçado que eu de fone, mas eu olhei e ela não olhou mais, assim, terminar. E é muito interessante, que são os corpos no limite mesmo. Inclusive o próprio Estatuto da Nudez desaparece, né? Assim, porque os corpos ficam tão no limite que você fica numa conversa com esse limite, não mais com a nudez. Quer dizer, não dá para você ficar pensando nessa estrutura. Mas aí me lembrei da coisa da preguiça, porque o elemento do Riobaldo é a preguiça.
né? Eu acho que todo o procedimento do Rosa com o Reobaldo é, de novo, o Estatuto da Preguiça. Logo no começo, o Reobaldo declara ao seu interlocutor está de range-rede. E esse é o grande elemento da preguiça. Mas mais ou menos, não sei. Fala. Não, porque ele diz, agora eu estou aqui de range-rede, só a especular ideia. Né? Ele diz exatamente isso. E isso é a grande dimensão daquele que se retira de um estado de ação, quer dizer, anula o seu corpo, né? Imobiliza o seu corpo, e aí a rede, você sabe, né? Que a gente deita de lado, não deita no comprido da rede, nem arma tão baixo quanto se arma no Rio, né? No Rio se arma a rede aqui, né? É errado, né? No Nordeste se arma a rede aqui, né? O gancho fica aqui, né? Que a rede tem que ficar para você poder deitar na transversal dela. E aí, então, acho que aí esse Estatuto da Preguiça volta de outro modo, mas ele está ali presente de novo como esse retirar-se. E me parece que o seu trabalho, você pega esse elemento, e aí eu entendi na sua conversa com Verônica, Eduardo e Cristian agora, porque você dá a esses corpos um limite, né, entre a preguiça e um limite que não é do cansaço, da exaustão, mas é um limite da existência. E aí eu queria, talvez, que você comentasse um pouco essa relação, assim, porque é isso, eu fiquei tão exausto no Macunaíma quanto no Grande Sertão Veredas, mas não por mim, vamos organizar um hotel, um spa, mas por conta desse limite, assim, uma hora eu estava muito ali na primeira fila, o Caio chegou assim, né, e sobe, me cuspiu todo, e ele estava já assim, já era assim, esse cara vai cair daí na hora, assim, incrível. Então isso é que eu queria pensar um pouco com você, assim, se você em algum momento, né, nesse disparador que vem da Verônica, como é que você imaginou um pouco essa relação de postura, né? Bom, só para contar. Essa coisa da preguiça eu não vejo muito assim, não, porque eu acho que a coisa do Grande Sertão, da reflexão, eu particularmente, uma coisa pessoal, eu acho a reflexão uma batalha muito feroz. Eu acho que é exaustivo. Eu acho que a reflexão, ela é uma batalha de você com você e de você com os outros insana. Então eu não acho que a rede em si e o pensamento seja algo do universo dessa preguiça. Nem da preguiça incrível, que é a preguiça que nos permite a criação, que a gente sabe que qualquer ato criativo se dá de fato no ócio, isso é deslumbrante, porque você quase morre, uma hora você está tomando banho e faz... E é mesmo, você lembra, né? Quer dizer, isso é uma coisa. Então, e a coisa do Grande Sertão, eu acho que tem algo que é muito forte para mim, é a coisa do mira e veja, que eu acho que é muito extraordinário. Quer dizer, mira, mas olha, não basta olhar assim, tem que olhar e ver, que são duas coisas muito diferentes. Tem um esforço ali, tem uma intencionalidade e tem uma dificuldade no ver. E isso eu acho que é um grande... E tem a coisa também que ele diz pro cara, né? Visita aqui em casa por 3 dias, vem aqui falar comigo que é uma cadeira agora, não, o negócio aqui comigo é sério. Então isso pra mim é uma coisa que tem a ver com o espetáculo. E daí no caso dos dois, porque eu acho que hoje em dia a gente está tão invadido pela ideia do entretenimento, que é importante, que é bom, tem momentos da vida que não tem coisa melhor do que você ir no pior filme do mundo. Ele é importante. Mas o que eu faço não é entretenimento. Se a pessoa quiser ver, ela vai ter que ir, vai ter que fazer um esforço, vai ter que sentar, vai ter que demorar, vai ter que... Não, tem que querer, tem que desejar, mais do que ter um público que seja um público que vai ali sem um destino, sem uma vontade. Eu acredito muito no desejo de você pegar um livro e ter vontade de ler aquilo, diferente de você... Então... isso para mim é uma coisa muito importante, estar. Então a plateia, se tiver, vai ter que estar. Não quero meia plateia. Que vai, quer, não quer, vai embora, levanta, vai embora. Eu estou me interessado em quem quer conversar. E a conversa e o diálogo é difícil, é penoso, é exaustivo, demanda muita coisa. Emocionalmente, racionalmente, demanda nós todos. E a questão do corpo do ator é aquilo que eu falei. Eu acho que o corpo é fundamental. É a nossa presença, não dá pra gente abrir mão, não
Não podemos. Nós somos também o gesto que nós fazemos. Somos muito o gesto que nós fazemos. Então a ideia, tanto da nudez como de estar ali de fato, eu vivo falando para os meninos. Por exemplo, eu não faço nenhuma, antes de começar o espetáculo, dar as mãos, ficar quieto, respirar fundo, relaxa. Não. Comigo é guerra. Então eu boto eles para jogar futebol, brincar de esconde-esconde, achar, nananã. Porque o que importa para mim é ter, de fato, um jogo cênico vivo. Que o que esteja acontecendo ali entre ele e a plateia, seja aquilo só vai acontecer ali naquele dia. E daquele dia será assim. E a questão da exaustão, eu acho que passa pensando, nunca nem pensei por isso, mas no momento que não dá pra gente estar em casa pensando. Temos que estar exaustos em ações, porque o mundo nesse momento pede ações, pensamentos e ações acopladas. Então não me vejo fazendo um espetáculo que dê para sentar assim, e falar oi, não vejo. Eu acho que é um momento de urgência e isso de alguma forma fica. Agora, eu tive um amigo que foi lá e que viu e que saiu aos prantos no Macunaíma e estava chorando, e por favor, fiquei revoltado, saí destruído, porque eu vi aqueles atores tudo de chinelinha, falando, onde é que a gente vai beber hoje? Porra, eu tô destruída, e o cara sai ali como se fosse ele tivesse feito aquilo ali tudo. Então, ao mesmo tempo, tem também o jogo cênico, quer dizer, aquelas pessoas são preparadas para aquilo. E saem, eu falo, com endorfina, saem prontos para a batalha, para a alegria da vida. Então, ao mesmo tempo é isso, é uma partida de futebol, é uma coisa que está acontecendo ali de fato. Não tem ninguém que ali, tanto em um como no outro, é engraçado. Uma coisa que saia do lugar quebra tudo assim, quebra dente, porque tudo é muito organizado. Então se você, não é que aqueles atores estão soltos naquela arena insanos, não, eles estão completamente, porque se eles, entendeu, machuca. Então é todo um negócio ali. Aí, o último dia eu estava falando que um cineasta querido foi lá documentar o Macunaíma. E fica onde? Fica na Coxinha, nesse lugar exatamente, ele já tinha ficado na Coxinha um outro dia. Nesse dia ele se empolgou e botou o pé pra frente. O Beto veio e tropeçou, caiu, não entrou mais. Então é uma coisa que sai, quer dizer, tudo mas é tudo milimetricamente pensado. Tudo tem um rigor para que aquilo possa funcionar, não é solto, entendeu? Eu não vou esticar não, tá? A Clarice retoma essa ideia do Mire e Veja de outro modo também no A Hora da Estrela, né? Quando o Olímpico, o filho do sem pai, né, o de Jesus, diz para Macabé, né? Olhe, Macabé. E ela diz, olhar o quê? Ele diz, não é óleo de óleo, é óleo de óleo. Ai, que beleza. Não é óleo de óleo, é óleo de óleo. E o Zé Dumont faz isso lindo no filme, né? É a única parte do filme que eu gosto. Mas que beleza. Mas esse trabalho é persa. É muito. Pra mim o filme é só isso, claro. Que ele diz assim, não é óleo de óleo, é óleo de... Aí ele para de óleo. Né? Que é o Mire e Veja retomado. Lindo. Muito obrigado. Vocês fazem o quê? Já que minha pergunta, Engenharia. Engenharia? Que bacana. Psicologia e arte. Psicologia e arte? Eu trabalhei com a Tunis. Que bacana! No Macunaíma? Em 84. Você fez o quê? Será que eu tive? Eu trabalhei no Shakespeare, né? Como Julieta, Macunaíma. Como atriz? Como atriz. Eu tinha 14 anos, eu era mais nova. Caramba! Eu já na pesquisa indígena. Que beleza! Eu fiquei muito mal com a morte dele. Porque no meio, eu fiquei com uma raiva dele. Mas é triste, porque ali realmente morre um conhecimento que era próprio dele. Vou contar uma coisa linda de morrer, que me contaram da morte dele. Que ele foi pro Sesc, ele saiu da casa dele, te contei isso. À meia-noite, ele foi pro Sesc para trabalhar. Já não estava bem. E o porteiro não deixou ele entrar, não sabia quem ele era. E ele ficou sentado na porta do Sesc, até abrir o Sesc às 10 da manhã, quando perceberam que ele não estava bem, eles foram levar ele para o médico. E quem foi levar para o médico, ele falava assim, olha, eu vou te contar uma coisa, o Sesc é genial. Fizeram uma produção
muito melhor que o Bob Wilson. Foi um tempo incrível. Eu fiquei sentada aqui a noite inteira, passou na minha frente, passava um carro, depois vinha uma puta, depois ele viu a cidade como um espetáculo. Eu achei isso tão olha que gênio. Ele olhou aquilo, isso é uma coisa extraordinária. Acho que você tinha contado Que ele estava dirigindo ele estava dirigindo as enfermeiras. Fala isso, que a enfermeira vinha e falava, tá ruim, pega, volta, não tá, não sei o que. Ele dirigia a enfermeira. Mas é uma peça. É deslumbrante. E a questão de ele entender o tempo. Quer dizer, mire e veja. Vê. O cara vê. E ele consegue parar e ficar, sei lá, 7 horas, 8 horas sentado e vendo a vida. E se deslumbrando com aquilo que vem e acontece na frente dele. Eu acho uma coisa extraordinária. É lindo, é de morrer. E fala muito melhor que o Bob Wilson, um cara que inventou um tempo, passa uma puta, passa... É muito lindo. Muito lindo. Muito lindo. Ele não veio ao mundo para ser feito. Vou fazer uma pergunta aí. Isso, então, já que o pessoal está em livro. Eu quero fazer 15, né? Continua. Ele já também tem microfone. Você tá com o microfone aí, ó. Faz? Não, vai lá. Não, só ia perguntar uma coisa. Você disse, não me lembro agora se você disse no início ou se foi no almoço agora. Você disse, com o Guimarães Rosa eu sabia por onde eu entrava. No Macunaíma, não. Eu queria entender isso porque. Será que isso porque pode ser assim, da sua aproximação com relação às suas obras. Mas eu fico pensando se não é da própria obra, Acho ou que seja, da própria obra. Porque assim, no caso do Grande Sertão, você ouve Despedir da Febre. Eu compreendo. Você ouve O Sertão é Dentro da Gente, que eu compreendo. Você compreende. Aquilo está dentro de você. No Mário, eu não compreendo. Tem muitas coisas que eu não compreendo. Aquele cara que vem sendo de uma... Então ele me cobra o tempo inteiro uma outra coisa. Não estou achando que ele é melhor que o Guimarães, são coisas muito diferentes. Mas no caso do Guimarães eu sentia muito mais intimidade, no sentido desse entendimento. Não do entendimento, depois tem todas as questões da linguagem, o que é como, a complexidade toda, aquilo não é brincadeira. Continua não sendo, eu continuo às vezes pegando o Grande Sertão e falo, meu Deus, como é que eu não botei isso? Como é que aquilo não está? Aquilo, como é que... É quase uma coisa realmente infinita. Mas o Mário, eu acho que ele traz questões para a gente estruturais muito complexas, que obrigam o leitor a se posicionar. E não de uma forma fácil, porque é mais... Eu não posso falar isso. Não é mais complexo, é de outra natureza. Mas no Grande Sertão eu sinto que a compreensão para mim é mais fácil. Não no sentido disso da encenação, foi tudo, quase morri. Mas o Mário, você pega, sei lá, você pega qualquer pedaço, qualquer trecho, você pega a Mãe do Mato, como é que ela se dá, o jeito que é, mas o que tem ali, o que aquilo também quer dizer, como é que aquilo... São muitas contradições. Isso é que é lindo, porque, sei lá, nós, onde nós estamos, não sabemos quem somos. Somos todos e não somos nada. É muito... por isso que eu acho deslumbrante. Quando, será que a Muiraquitã é o centro? Eu tenho vontade de dizer não, porque são muitos centros. São centros orbitais que podem ir para onde você... E ao mesmo tempo não tem centro nenhum. Aí ao mesmo tempo não tem centro nenhum e você fica ali... Com o tempo a gente foi transformando a Muiraquitã num mapa do Brasil. Sim, no mapa do Brasil. Chegou e depois viu com a régua dentro da América do Sul. E daí na hora que a Si morria, tinha uma coisa que a gente começou a trabalhar, mas que acabou, né? Que era uma coisa dele ficar tão feliz de ganhar a Muiraquitã e esquecer um pouco da seda. E dele ter junto ao mesmo tempo a tristeza imensa de perder aquela mulher, ao mesmo tempo uma alegria foda, eu tô com esse negócio aqui que é a coisa mais poderosa do mundo. Então dessas duas contradições juntas e como é que... Então eu acho que o Mário, ele... Assim, eu por exemplo, eu não...
teria conseguido dar um passo se eu não tivesse encontrado vocês. É fato, assim, foi fato, foi algo que abriu para mim, senão eu não saberia. Eu leria e eu não saberia. Você falou uma coisa agora que eu acho que tem uma coisa que eu acho que a crítica não pegou, que eu acho que é uma lição pra gente, eu acho que de quem está lendo do ponto de vista da literatura, né? Porque a gente pode pensar como em alguma medida o procedimento do Guimarães Rosa, ele, apesar de que ele abarca o mundo, o sertão, o mundo é isso, né? Ele abarca o mundo, mas é um movimento que é centrípeto, né? Ou seja, tudo isso é um imenso liquidificador que vai jogando para dentro, né? Enquanto que no Mário é centrífugo, né? Ou seja, é isso que eu acho mais incrível, ou seja, ele começa absorvendo tudo, mas não para tornar eu. Ou seja, não é para construir uma identidade, isso que é muito lindo. É lindo isso, porque ele está construindo uma outridade, ou seja, está construindo coisas que estão para fora, jogando para fora. E do ponto de vista do que é a humanidade, do que nós somos, é muito extraordinário, porque sempre algo está que está falando com o outro, que está falando. Eu acho isso deslumbrante. Eu acho que essa frase dele que ele diz, eu copiei, sim, eu acho isso extraordinário. Eu acho isso extraordinário. Isso tinha que ser uma coisa, sei lá, nas universidades, assim. Não, porque é fundamental que você tenha um diálogo aberto com as coisas e saber que o que você sempre isso está sempre copiando, está sempre em diálogo. Sempre lindo, é tão lindo. E a realização da... Godard, né? Você pega, sei lá, os filmes do Godard, é tudo uma coisa, é lindo aquilo. E ele ter feito isso lá naquele tempo, daquele jeito, com aquela ferocidade, eu não sei, eu acho um monstro. E a realização do Oswald, né? Só me interessa que não é meu, exato. Tá vendo? Só isso, eu não vou fazer de novo. Viu? Tem que fazer de novo. Vamos fazer para Campinas. Eu fiquei curiosa para saber do plástico, porque parece muito visionário, né? Parece o quê? O elemento plástico. Ah, tá. Fiquei curiosa para saber como surgiu o plástico no cenário, enfim, na peça. É super visionário, né? No sentido da mancha de óleo, tudo. Não sei se já tinha rolado a lama. Não. Então eu tô abismada. Porque a arte é visionária, né? Do meu ponto de vista, muito. Não, isso foi muito... Aconteceu uma coisa que a gente fez que foi bacana quando foi aquela nuvem que cobriu São Paulo. E eu passei a fazer uma coisa que foi bacana. Eu botei uma fumaça fundida na saída do espectador. Então o espectador no hall do teatro ele não conseguia andar. Ele saía e estava inteiro tomado de fumaça. Estava na Avenida Paulista. No final, quando saía, acabou. Não tem mais nada, saía numa nuvem e não andava. Para chegar na Praça Tiradentes era... Então, mas eu acho que o plástico ele tem essa qualidade, ele é vulgar. Ele é um lugar que embala o lixo e ele é negro. Então ele tem essas... É o plástico do saco de lixo preto. Depois a gente pode ver as imagens. Talvez você ver de novo. Porque ele ia virando tudo, então ao mesmo tempo ele era muito deslumbrante. Tinha uma coisa que eu gostava, que uma hora chegava a fome, vinha ele aqui, ela era uma menina que tinha uma roupa imensa, mas uma hora a gente dividia o palco, não assim, mas horizontalmente. Então embaixo a gente dividia, aconteciam coisas e embaixo do plástico aconteciam outras. Então ele possibilitava sumir, aparecer, estar, então é infinito de fato. E depois quando vai para a cidade é um plástico que me lembra, sempre eu sou muito fã, apaixonada pelo Paulo Mendes da Rocha, que é um arquiteto que já fizemos muitos trabalhos juntos e também não dou um passo sem sentar lá e conversar com ele em Macunaíma. Ele falou, que ele é Macunaíma? Eu falei, isso sou eu. Você vai falar sobre mim, fala sobre ele. Sou eu, Macunaíma. E daí quando vai para a cidade, aquilo que é deslumbrante, que também é plástico, que é bonito porque aquelas bolhas, elas entram em cena brancas e transparentes, amassadas, como se fosse um vestido. E daí você faz assim com elas, se estufam e viram uma casa. Então tem uma tecnologia, tem uma inventividade linda, deslumbrante, elas voam, elas voltam, ao mesmo tempo
já é uma coisa que serve para o indivíduo. Cada um quer ser o índio Jafira fora da própria cidade. Então, isso, que questão é essa? O que é melhor que? Como que quer dizer, quantas questões isso pode me trazer? Só isso. Esse plástico que no início é assim, esse outro que nessa... Isso é que eu acho que o Mário fomenta. E daí depois também a quantidade de lixo que esse plástico nós mesmos geramos, criou. Que tinha que dar para alguém para virar não sei o quê. Cada noite era um tanto de plástico. Tinha uns que eram reaproveitáveis, mas tinha alguns que precisavam ser toda noite, porque tinha os buracos, no lugar. E quando ele nasce, rasga o plástico. Não, ali era engraçado, que parecia uma coisa, um plástico assim, mas ali tinha muito coisa. O plástico estava 1 metro de não sei o que, com uns tantos centímetros, o buraco que vinha, que estava ali, que era tudo muito milimetricamente. Eles quase enlouqueceram nisso quesito comigo, porque ninguém achava, eles inclusive, que era possível. Porque, mas não dá, calma, mata aqui, vai ali. As coxias eram todas abertas, porque eu não queria ter a ideia do mistério do teatro, eu queria que fosse uma coisa. Então o rigor da coxia era tão importante. Eu até que um dia, numa questão que eu não aguentava mais falar, onde eu falei, não existe mais a palavra coxia, palco 1, palco 2 e palco 3. Isso acabou, porque por mais que você explicasse, quando via estava um cara ali, não dá, isso é... Então, era tudo muito pensado, quer dizer, muito milimetricamente feito para que aquilo pudesse funcionar daquele jeito que parecia fácil. O Roland Barthes tem uma definição que eu acho linda de arte, vocês vão achar uma bobagem, estudiosa, mas que na minha... Eu gosto muito bonito que ele fala que arte acontece como se fosse assim uma bailarina daquela de circo, numa corda de... que ela vai ali como se fosse a coisa mais fácil do mundo, a gente sabe o esforço que ela fez para chegar e a qualquer momento ela pode cair. Isso eu acho, essa suspensão com todo o trabalho e o perigo, né? O perigo. Não dá certo. Não, o tempo inteiro, senão não dá. Por isso que é um embate com a questão do entretenimento. O entretenimento não certo, faz para aqui, quantas horas tem, que minuto, não sei o quê, quanto que não sei o quê, e a vereda, agora não interessa. E o Antunes falava lindo isso, ele falava, se você for fazer uma coisa que você já pensou, você não vai fazer. Eu acho isso lindo. Você teve uma ideia em casa? Já teve. O Haroldo de Campos falava isso para mim também, quando eu fiz lá a cena do Origem, que eu estava desesperada com o acabamento, louca, chorando. Ele me chamou no lugar e falou assim, Bia, a ideia do quadrado é melhor do que o quadrado bem feito. E eu achei aquilo tão extraordinário, quer dizer, né, bacana, porque nem sempre é verdadeiro, porque eu acho que também no acabamento tem um rigor que demanda, que tem em si só uma qualidade, mas é bonita enquanto ideia você saber que aquilo, que o valor da coisa é a coisa assim, e não o bordado, o brinco. Opa. Eu pensei assim que é bom. Porque ainda estou um pouco na cabeça com o que a gente conversou de manhã, né? E com a ideia de iarizar. E também já prevendo o Jaider Esbel que vem e pensando nessa questão. Eu sei que é sempre meio terrível quando a gente quer generalizar a questão do pensamento indígena, né? Mas tem certas coisas que me pareceram que vêm daí, né? Uma é a questão da autoria. Eu estou lembrando quando eu assisti uma vez lá no Itaú Cultural um debate com escritores indígenas, como é complicada essa história da autoria, né? Que a autoria ela é sempre coletiva, mas também não é. Então, que eu achei interessante isso em relação a essas várias vozes, né, que compõem essa grande tribo do Mário de Andrade nesse momento, né? Uma outra coisa que eu pensei, iarizando, é a autonomia da ficção,
não é? E eu acho que o teatro é um dos lugares onde isso acontece com muita realidade. Eu não sei, estou assim imaginando, né, que o escritor ele tem um certo domínio, ele acha que ele criou aquilo, mas, né, quando você pega um trabalho literário e leva para a cena, parece que a cena, aquela ficção, ela tem uma autonomia tão grande, ela entra num diálogo tão direto com quem está, com quens, né, e também tem isso, que o teatro é sempre coletivo, né, então nesse momento em que a literatura passa para a cena, tem um pouco essa explosão. Primeiro que a autoria desaparece sem desaparecer, né? É claro que ela tem um estilo, a gente, né, está lá vendo de onde vem, mas a ficção ela é dona de si mesma, né? Assim, ela é mais importante do que o autor que a escreveu. E aí eu achei isso interessante também, aí pensando de novo, né, nesse contato que a gente tem com o pensamento ameríndio e tudo, e que são as coisas que nos ensinam, né? Sabe quando eles falam das plantas professoras? Né? Então não é você que descobre como é que aquele negócio funciona. Então essa autonomia que a alma do mundo tem, né? E eu acho bonito ver como que os processos artísticos, quando eles são feitos com o coração, eles acabam revelando, né, essa autonomia do plástico, né? É como se o plástico ensina aquilo, né? A bolha ensina. Então, como que você, enquanto humano, né, vai se desantropocenando, sabe? Pegando, não é mais, você não é mais. E para nós artistas, a gente fica nesse lugar, ainda mais aqui nosso, né, ocidental, dentro dessa... Porque a ideia da autoria na arte é muito pesada, né? Da autoria, do narcisismo, da posse, do isso é meu. Então eu achei muito gostoso ouvir toda essa história, né, ligando com Hoje de Manhã e essa autonomia, né, tanto da ficção quanto dos materiais, né? Viajei. Dessa vez eu fui a louca da plateia. Ganhei o título da louca da plateia. Não, tá todo mundo disputando. Um louco de palestra. Eu acho o que, pra mim, né, eu que venho da literatura, pra mim, o que é de mais fascinante no teatro é justamente esse trabalho coletivo, né, esse trabalho que se dá no grupo, né, e trabalhar com a Bia foi assim, um experimento fantástico, porque a gente vê como muitas coisas que a gente, claro que nós trabalhamos com esse texto prévio, né, que é o Mário. Eu, na verdade, era uma espécie de emissária do Mário de Andrade, mediadora, mas é um trabalho que se dá no conjunto, né, se dá a partir do diálogo mesmo, né, de todo mundo, de uma proposta que um dá, de uma proposta que o outro dá, mas não só de um gesto que um faz, né, de uma maneira que um olha e como que aquelas coisas, para além de todas as discussões que nós temos mais conceituais, de como é que a gente entra pelo texto, por aqui, por ali, né, mas também tem todo esse jogo que é um jogo em que o corpo está no centro, né, porque no teatro, no fim das contas, o que entra em cena é o corpo, né, e me parece que todas aquelas discussões, elas também se davam em torno desse corpo. Acho que não por acaso esse corpo nu, despido, no Macunaíma é tão fundamental, né? Me parece que é de uma certa forma, estou pensando agora, notando, agora eu sou a louca palestrante, né? Notando como esse corpo, de uma certa, ele se organizou no fim das contas em torno do corpo, né? Eu lembro você falando de quando o Hugo chega, né? O ator, né? O Hugo chega no Macunaíma. Não sei. Eu vou falar do cu do Hugo. Eu acho que o cu do Hugo é meio fundamental. Eu tava meio assim. Vou falar do cu do Hugo. Uma coisa que eu acho importante dessa coisa da autoria é não abrir mão da autoria. Porque eu acho que, assim, pra mim, que o bacana não é o coletivo, é o coletivo com as autorias do coletivo. E não abrir mão da criação individual. Porque eu acho que isso também é incrível. Cada um de nós é diferente um do outro. E cada um tem, de fato, alguma coisa a colaborar ou a colocar que é próprio, único e só é daquela pessoa. Então, eu acho que o bacana
Não é abrir mão da autoria, como se a autoria fosse coletiva, mas é manter a autoria individual, e tem coisas que sou eu que crio, sim, mas eu só consegui criar aquilo porque aquilo já foi criado e aquele outro só vai... Então, isso que eu acho que interessa. Mas falando do corpo, tem uma cena do Mikura que nasceu de um ator, foi no 3º ou 4º dia de ensaio, a gente estava fazendo uns bichos extraordinários. E esse cara me vem com um bicho que era um bicho assim, com uma calça baixada, com a bunda de fora e com uma camiseta que vinha pra cá. Então você não via nada dele e só via a bunda dele de fora. E a bunda dele que falava, o cu dele mexia com a boca. E ele fala com o cu, é um cu extraordinário. E Um ventríloco. é um ventríloco. E era um bicho tão incrível, e aquela bunda falante, que acabou indo pra cena e virou o nosso Mikura, que é o personagem que engana o Macunaíma, que faz com que caga dinheiro e depois na realidade era... E isso para dizer assim, como, quer dizer, mas como o corpo tem imensas possibilidades. Foi uma coautoria, né? Mas como assim, como é bacana, sei lá, ele nasceu da necessidade de fazer um bicho que não fosse um bicho que a gente não conhecesse. De repente, aquele bicho passou a ter palavra, começou a ter um discurso. O cu dele deixou de ser um cu, sendo o tempo inteiro. Então, como é que isso vai se modificando? E a disponibilidade, quer dizer, que é de você usar o seu corpo inteiro, o seu cu. E o cu dele realmente é incrível. Porque a gente teve um dia, quem conseguia, dos atores, fazer aquele cu, não tem, é o cu do Hugo mesmo. Ele que tem esse domínio, e é lindo, porque é um teatro grande, de 800 pessoas, e que você vê o cu dele falando assim, sabe? Oi, é muito... Eu não sei se foi em todas as sessões, mas a que eu tava, foi a que o teatro veio abaixo nessa hora. Porque é muito... Todo mundo gargalhado nessa hora. Porque é muito não surpreendente. Não sei se se repetiu nas outras. Não, era muito surpreendente. Acho que são essas... Daí eu acho que daí fica pé do Mário, quando você inventa um cu que fala. Porque tira completamente o seu tapete em muitas... E ao mesmo tempo é uma comédia, é um cu que fala, que é a coisa mais vulgar e mais, né? Sei lá, se junta um pouco com ele. Acho que eu vou falar mais. Os índios, falar da Zahri, que foi uma menina importante, que ela uma índia, ela já tinha feito televisão, tinha feito alguns filmes e nunca tinha pisado no teatro. E ela entrou e ela transformou o espetáculo por inteiro, assim, é uma coisa extraordinária. Eu acho que quando você vê o Macunaíma que a gente fez, a mãe do Macunaíma tem uma importância e virou um negócio ali muito extraordinário. Que eu acho que é bacana, fruto dela falar tupi, da coragem dela ter, da seriedade, do jeito que ela virou. E foi muito bacana pra gente ver o olhar dela para todas as coisas. Era uma coisa muito diferenciada. Uma pessoa que eu acho que para o espetáculo ela contribuiu de um jeito, só a possibilidade de a gente ter tupi, assim, ouvir aquilo, o jeito também que ela lida com o corpo, com muito mais pudor do que todas as outras meninas, que é lindo, ela só andava, ela falou, eu nasci nua, mas eu não vou ficar nua aqui. Sabe, foi muito bacana assim, ter dentro do processo alguém vindo, e o jeito que ela olhava para cada cena, o jeito que... No final a gente acabou, quem fazia a tal da pastora evangélica... Pois é, isso que eu ia dizer, salvo engano, ela volta com exatamente, a gente colocou, acabando, foi uma coisa que veio depois do espetáculo já estreado. Um dia eu parei, eu olhei e falei, gente, só pode ser uma índia. E é bacana, porque é o momento que eles vão lá e escovam os dentes, quer dizer, que entra o nosso universo, a nossa cultura ali, acachapante de uma forma... E era bacana ter ela ali, enquanto índia, quer dizer, mais uma camada para as camadas infinitas do Mário, que não divide, né? O índio bom, o preto... Não, são outras questões.
Antes de encerrar, eu queria uma Opa. última. Voltando nesse mira e veja que a gente pensou, acho que pode ser um bom encerramento também. O Macunaíma está retornando com uma série de produções. Eu estou sabendo de um documentário, vai ter uma refilmagem acho que com ela ou não, com a Zahir. Ela deve participar. Acho que ela participou, é do Felipe Bragança, acho que ela fez outro filme. Tem a peça, enfim, teses e dissertações nunca deixou de ter. O que a gente pode pensar? Eu sei que na própria peça e no texto, o Macunaíma é responsável por um momento em que a gente consegue nos ver enquanto sociedade ocidental, né, em todo o estranhamento que tem. Na peça isso está muito bonito naquela hora que eles vão colocando uns caixotes, né, numa coreografia de São Paulo, que eles vão colocando, empilhando vários caixotes numa coreografia bem bonita, e eles ficam olhando estranhados com aquilo, né, o que está acontecendo nessa cidade. Tem a coisa quando eles estranham trocar sexo por notas de papel, esse tipo de coisa. O que a gente pode, na visão de vocês, então vou botar para vocês, para a gente encerrar, o que esse Macunaíma pode ver desse Brasil de hoje, olhar e ver, né? Mirar e ver a tua peça acho que ficou bem claro, mas talvez para quem não viu seja interessante. Vimos um Brasil bem grotesco, vamos dizer assim, especialmente no final, assim, mas queria que vocês falassem um pouco mais das possibilidades disso também, desse mirar e ver desse Macunaíma. Não, eu acho isso. Eu acho que realmente a grandiosidade dessa obra é que ela permite, de fato, uma infinidade de leituras. E acho que voltar a ela nesse momento é algo absolutamente fundamental. Eu acho que não é à toa, mesmo o Grande Sertão, por exemplo, o Miguel Arraes está fazendo um filme, o Fernando Meirelles vai fazer um filme. Eu acho que é um momento da gente voltar a essas grandes criações mesmo, esses grandes momentos de pensamento, porque não é um momento de pensamento, é uma questão que está ali. E acho que no caso da nossa leitura, ela é bastante explícita. Ela veio para dizer, olha, já sabemos, nós sabemos, e o que faremos. Ela é explícita, ela é clara. Agora nós sabemos, está com a gente. Não é brincadeira. Não tem mais não mesmo, acabou, geral. Os índios, a Zarissa, a menina, ela perdeu durante o processo de trabalho 4 assassinatos. Cada dia ela chegava com uma... Então é uma coisa que está de fato acontecendo aí. Agora, não é só, como diz o Eduardo, não é só o empobrecimento da aldeia, é do pensamento. É do pensamento, da diversidade como um todo, não é só dos bichinhos do mar, das árvores da Amazônia, é geral, é do próprio pensamento da nossa... Então, eu acho que a gente está vivendo um momento catastrófico, sério, importante. Então, eu acho que o Macunaíma, ele caminha nessa direção de ser um espetáculo que diz, olha, mire e veja, estamos aqui, não é brincadeira, com tudo que tem de belo na vida, ao mesmo tempo que temos essa potência gigantesca de destruição, temos uma potência gigantesca de criação, e isso convive assim. Mas nós somos responsáveis. Então, eu acho que o problema, sei lá, não sei, da contemporaneidade é essa. Agora sabemos. Sei lá, passou um tempo em que não sabíamos. Os cientistas sabiam, não sei quem sabiam, né? Cada um sabia dentro da sua caixinha. Agora os saberes são todos disseminados. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos quase tudo. Claro que não com profundidade, mas sabemos. E estamos aqui. Quer dizer, é muito grave. É muito grave. O que eu acho curioso, só um comentário a mais, que é pontual, é como o texto se atualiza, né? Não só o texto do Mário, eu acho que ele é um texto que se atualiza, como eu falei no início, né? Aquele final de tudo destruído é uma atualização, mas me parece que mesmo ele transformado na peça, né? já virando essa peça especificamente, como ele se atualiza, porque quando teve o golpe na Bolívia, agora, semana passada, acontece tudo tão rápido que eu não sei se foi agora, domingo, né? Essa semana. Não, é que agora já tem invasão de embaixada na Bolívia. Bom, vamos lá. Quando teve o golpe domingo na Bolívia e os golpistas
colocam como centro, né, depois da tomada de poder, uma Bíblia, né, e é uma Bíblia que, ao mesmo tempo, a gente estava vendo na rua eles queimando as bandeiras indígenas, eu só me lembrava da evangelização, a cena da evangelização do Macunaíma e dos irmãos naquele tomada de banho, entendeu? Então a gente tá, é como se... Total. Total. É a imagem que já está dada, né? Então, ou seja... E eu tô com muita vontade, Tana. Não, porque eu acho que isso era bacana, de transformar, de alguma forma, o espetáculo, ampliando, num bloco de carnaval. Eu sempre porque eu acho que isso era extraordinário. Não um bloco, a música e vai atrás, mas com uma estrutura que tenha mesmo as alas, que possa ter textos, filme, que seja uma coisa, fazer uma grande intervenção artística com... Vamos fazer isso. Vamos. Esse ano não vai dar mais tempo, mas eu fiquei achando que era uma coisa muito bacana de se fazer. Porque daí é com todo mundo, e daí os diálogos são todos diretos. Eu estava falando para eles que aconteceu uma coisa linda semana passada, que tinha uma bêbada fora do teatro, quando a gente saía ela gritava: eu que sou Macunaíma, vocês não são nada, seus quem é Macunaíma? Sabe, isso é Macunaíma, é uma coisa poderosa. Que era bacana isso, né? A ideia de vocês da exposição tá boa. Gente, muito obrigada. Então virar mais vezes. Bom, eu sei que isso aqui é só chamar. Muito bom.